pego daqui, a gente vai para Buenos Aires. A agência Reuters teve acesso a um e-mail do Pentágono que aponta que os Estados Unidos estariam avaliando opções para punir aliados que não apoiaram o país na guerra contra o Irã. Tá, entre as opções, olha isso, Washington considera revisar a sua posição, ou seja, a posição dos Estados Unidos sobre as Ilhas Malvinas, território que é disputado entre Reino Unido e Argentina. Quem tem os detalhes é a nossa correspondente Luciana Tadeu, ao vivo de Buenos Aires. Luciana, explica pra gente como é que essa história está repercutindo por aí. Boa tarde, bem-vinda. Pois é, Débora, uma surpresa por aqui. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Débora, segundo a agência Reuters, um integrante do governo norte-americano revelou que está circulando em altos escalões do Pentágono um e-mail no qual são discutidas as possibilidades de o que seria uma punição para aliados da OTAN, da Aliança Militar do Atlântico Norte, que os Estados Unidos consideram que não apoiaram as operações americanas na guerra contra o Irã, seja cedendo bases para decolagem de aviões, enviando navios para o Estreito de Hormuz. Entre as opções, como você mencionou, estão a suspensão da Espanha, da OTAN, da Aliança Militar, e também a revisão da posição dos Estados Unidos em relação às Ilhas Malvinas. As Ilhas Malvinas, que são um território aqui no Atlântico Sul, a cerca de 500 quilômetros do continente argentino, essas ilhas são disputadas pela Argentina, que historicamente reivindica a sua soberania sobre esse território. De fato, em 1982 foi a guerra com a Inglaterra, justamente para tentar recuperar essas ilhas. Foi uma tentativa da ditadura argentina, que já estava em seu final, uma tentativa fracassada, que acabou com 650 soldados argentinos mortos, 250 soldados britânicos que também morreram antes da rendição da Argentina nessa guerra. E essa revelação por parte da agência Reuters fez com que o governo do Reino Unido, um porta-voz do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmar que a soberania das ilhas pertence à Grã-Bretanha, que essa posição de autodeterminação das ilhas é primordial, que o Reino Unido não muda a sua postura em relação a isso. E também houve manifestações discretas por parte do governo argentino. O presidente Javier Milei fez uma repostagem nas redes sociais da análise de um analista político aqui da Argentina chamado Júlio Burgman, em que ele fala que nunca houve condições tão propícias para que a Argentina comece a recuperar a soberania sobre as Ilhas Malvinas. É importante ressaltar, Débora, que os Estados Unidos não apoiam declaradamente a soberania do Reino Unido sobre as Ilhas Malvinas. O que os Estados Unidos, a postura hoje dos Estados Unidos é de reconhecer a administração britânica sobre as ilhas. Então, uma mudança nessa postura seria passar a apoiar a Argentina nessa reivindicação. E esse analista diz isso, que nunca houve condições tão propícias, e aí ressaltando a aliança entre Javier Milei e o presidente Donald Trump, também que Donald Trump é um revisionista das relações históricas dos Estados Unidos e que poderia ver na Argentina um aliado para manter a China afastada aqui do Atlântico Sul. De fato, há diversas denúncias sobre pesqueiros da China aqui em mar territorial argentino. Isso também é uma denúncia muito frequente aqui na Argentina, então que Trump poderia ver em Javier Milei um aliado para manter a China afastada dessa zona que os Estados Unidos consideram a sua zona de influência. Então, Javier Milei não chegou a fazer
uma postagem ele mesmo sobre esse assunto, porém fez uma repostagem da análise desse analista argentino e isso, claro, está gerando debate por aqui, expectativa, porque isso é uma posição histórica, Débora, a reivindicação sobre as Ilhas Malvinas de todos os governos da Argentina, de diferentes ideologias. Entra ano, sai ano, nos discursos na Assembleia Geral das Nações Unidas, sempre essa reivindicação argentina está presente, essa ferida aberta pela guerra das Malvinas, que acabou deixando tantos argentinos mortos, e é uma reivindicação por aqui da população e de todos os presidentes, Débora.